Temos visitante essa noite? Tem alguém? Só levanta a mão só para nós te conhecermos. Aqui tem, ó. Aqui, ó. Nós temos uma equipe abençoada que vai receber vocês. Que vocês sejam muito bem-vindos a esta casa de oração, amém? Nós temos um casal de pastores abençoados. Sejam muito bem-vindos. Como que nós falamos, igreja, aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos, voltem sempre e conte conosco. Amém? Glória a Deus. Você pode estar abrindo a sua palavra no livro de Atos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Hoje é a quinta-feira, quinta-feira da unção, quinta-feira dos milagres, amém? E hoje nós iremos falar de mais um milagre. Louvado seja Deus. E esse milagre, o tema da mensagem é o milagre no templo. Amém? Você está no lugar certo, querido. No lugar onde acontecem os milagres. Glória a Deus. Podemos ler? Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos essa noite, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor com as nossas vidas. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Senhor, o culto é para ti, a igreja é tua, nós somos o teu povo. Então eu peço, ó Pai, nessa noite, toma a direção deste culto, toma a direção desta palavra. Faça, Senhor, infinitamente mais. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Aqui estamos diante de dos milagres mais maravilhosos e extraordinários do livro de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, né? Este livro que inclui vários sinais, prodígios e maravilhas, com o efeito de produzir temor e atestar que os apóstolos, eles eram enviados por Deus e que a mensagem era de poder. O milagre do paralítico de nascença acontece no templo. Era muito comum encontrar pobres, doentes, cegos e paralíticos. Nesse lugar, havia muitas pessoas pedindo esmolas. Era uma das poucas alternativas que restavam para sobreviver. Voltando um pouco à história da igreja, para nós entendermos um pouco o que o texto está querendo nos dizer, o Império Romano, ele tomou à força a Palestina. Então, o Império Romano ele foi crescendo
à custa do sofrimento do povo. Além de pagar títulos, tributos exigidos pelo Império Romano, os judeus também sofriam em ter que dar ofertas e pagar tributos ao templo. Para muitos, a situação se tornou insustentável. Nas ruas e nas praças haviam pessoas famintas, doentes e abandonadas. Uma pessoa só podia entrar no templo se ela fosse pura. E naquela época, o que era considerado uma pessoa pura? Ela tinha que ser de origem pai e mãe judeu, ela tinha que pagar todos os seus tributos, andar conforme a lei, e também pagar os seus tributos ao templo. Isso era quase impossível aos pobres. Uma pessoa doente, com deficiência física, ela era considerada impura, por causa de algum pecado, uma vez que a doença era vista como castigo de Deus. O aleijado, ele está sentado no templo, na porta do templo, pedindo esmolas. Dar esmola, naquela época, passou a ser como um objeto de barganha religiosa. Se o judeu ele desse uma esmola ao povo carente, ele estava garantindo a salvação dele. Então, o povo que estava sofrendo com doenças, enfermidades, com fome, eram tratados dessa maneira, como se fosse uma troca, né? Eles ganhavam a esmola e aí tinha garantido a salvação. E o templo, ele era formado por vários pátios, né? Como se fosse aqui a nossa igreja. O pátio lá embaixo, ele era para os gentios, outras pessoas tinham livre acesso, e também era para os doentes, era para os enfermos, os aleijados, os pobres. E aqui como se fosse o segundo templo, aqui era somente para os judeus. Então havia essa separação no templo. Então essa porta, ela ficava entre o primeiro templo e o segundo templo. Era ali que esse coxo ficava, porque ele não podia entrar no templo, porque ele era considerado uma pessoa impura. E no texto diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração, para a hora nona, né? Que é às 15 horas. E onde o aleijado pede esmola, não tendo moedas para dar. Pedro e João não tinham moedas. É por isso que no texto eles falam, eu não tenho prata e nem ouro, porque no tempo antigo eles tinham que ter a esmola, né? A esmola era considerado um objeto de barganha, mas eles não ficaram indiferentes ao clamor desse paralítico, ofereceram o bem maior que eles tinham. Eles tiveram uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. Eles viram que não era a esmola que levavam eles a Deus. Eles sabiam, amém? Que o que eles carregavam? Eles carregavam o nome de Jesus Cristo, o Nazireu, que eles abrem novas possibilidades para o homem paralítico, para nós. Esse era o Deus que eles começaram a acreditar. E Pedro e João falou, eu não tenho prata, não tenho ouro, o que tenho eu te dou. Levanta-se e comece a andar. Uma palavra que tem o poder de salvar. Pedro concretiza a palavra, pegando na mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Ao pegar na mão do homem aleijado, Pedro rompe com a barreira da lei, entre a lei do puro e a lei do impuro. Ele toca um homem que era considerado maldito de Deus e lhe devolve a alegria de viver. Vocês conseguem compreender, no tempo antigo da igreja,
como que foi sofrido para o povo de Deus. Como foi tamanho sofrimento o Império Romano, o jugo do Império Romano sobre o povo de Deus. Jesus veio para transformar a mente. Jesus veio para... A palavra diz que ele veio aos pobres, ele pregou o evangelho aos pobres. Por quê? Porque os pobres precisavam mudar, era a mente. Amém? Então, nessa pequena introdução, eu fui estudando essa semana, e o texto nos traz vários ensinamentos. O primeiro, templo é lugar de milagre. Amém? Lá em Atos 3:1 diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora 9 da oração, para oração. Templo é lugar de milagre, templo é lugar de oração, templo é lugar de comunhão. Então, creia, querido, creia que você está aqui no lugar certo, no dia certo, na hora certa. Creia que aqui você irá receber milagres, irá receber palavras proféticas, irá receber, muitas vezes, um abraço, uma mão direita estendida. É aqui o nosso lugar, amém? Aqui é o seu lugar, amém? Então, o seu lugar é aqui no templo. A igreja orava porque os seus líderes eram de oração. A palavra diz que Pedro e João estavam indo ao templo para orar, que era o costume deles, né? Ir ao templo para orar. E às 15 horas era o horário de maior movimento, para prestação de sacrifícios, mas que eles vieram ao aceitar o cristianismo, mas eles ainda tinham essa prática de ir ao templo orar. Pedro, ele não tinha ouro e nem prata, mas ele tinha poder. O poder não é usado em benefício próprio a ele, mas para abençoar as pessoas. A igreja experimentava as maravilhas divinas porque os apóstolos conheceram o poder divino de Jesus Cristo. E aí você pergunta, por que tem milagre no templo? Onde o povo de Deus se reúne, o poder de Deus opera. Lá em Mateus 18, versículo 20, diz: pois onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É por isso que o poder de Deus se manifesta aqui no templo. Porque é onde a igreja está reunida, buscando Ele, buscando, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Amém? E há poder nesse nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder. Em Mateus 28:18 diz: então Jesus, se aproximando deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, o nome de Jesus, ele tem poder no céu e na terra. Por isso que nós temos que estar aqui no templo, adorando e buscando, e clamando o nome dele, porque o nome dele tem poder e autoridade aqui na terra. Amém? Amém. O reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O próprio Jesus não abriu mão desse poder. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele. Quando ele foi à sinagoga de Nazaré, ele tomou o livro do profeta Isaías e leu Lucas, está em Lucas, né, 4, 18, 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, o primeiro que nós aprendemos é que o templo é lugar de milagres. O templo é lugar de milagres porque o nome de Jesus é exaltado. Porque o templo é de Jesus. Hoje nós somos o templo.
mas nós precisamos estar reunidos em comunhão, em adoração, em um único propósito, que é buscar o nosso Rei dos Reis. Amém? Amém. Segundo, o coxo estava com a vida paralisada pela enfermidade. Está em Atos 3:2. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Todo dia o coxo, alguém levava o coxo à porta do templo. Ou era algum familiar, ou era algum amigo, a palavra não diz. Esse coxo, ele tinha já em média 40 anos. Ele estava há 40 anos na porta do templo sem poder entrar. Durante toda a sua existência, ele foi coxo, né? Ele era coxo de nascença. Então, esse homem, para voltar a andar, as condições dele eram mínimas, era quase irreversível. Mas para Deus, querido, nada é irreversível, nada é impossível. Enfermidade, ela vem da palavra latim, que significa tirar as forças. Muitas das vezes, é isso que Satanás faz com as nossas vidas. Ele lança enfermidades, ele lança situações para tirar a nossa força, as nossas forças de buscar a Deus. Amém? A enfermidade levou esse homem a pedir esmola. Mas Pedro e João mostrou a ele que ele não precisava de esmola. Nós não precisamos de esmola. Nós precisamos é do poder de Deus. É isso que Satanás quer fazer com a gente. Que nós ficamos pedindo esmola. Que nós ficamos no mesmo lugar, paralisado, como esse coxo ficou há 40 anos. Satanás, ele lança situações nas nossas vidas, enfermidades, batalhas. Quantos aqui não travam batalhas? Quantos aqui não travam batalhas dentro da família, dentro do seu lar, dentro do seu local de trabalho, dentro do seu ministério? É para te paralisar. Satanás quer ver você pedindo esmola, como esse coxo estava há 40 anos. Mas o poder de Deus, ele desfaz todas as batalhas, amém? E Deus faz infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Quando esse coxo ele pediu a esmola, ele estava tão na mesmice, tão acostumado com a rotina que ele tinha, de 40 anos pedindo esmola, que ele continuava pedindo esmola, ele não mudou. Mas o Senhor fez infinitamente mais. O Senhor o curou. E a cura dele foi instantânea, foi completa. A restauração que o Senhor tem nas nossas vidas é por completo. Amém? O que tem nos paralisado nessa noite? Medo, enfermidades, ansiedades, complexo, situações que tiram as nossas forças de prosseguir, falta de perdão, lutas. Sabe que o Espírito Santo colocou no meu coração que eu estava com um problema no dente e eu achava que era em 2. É coisa simples, mas para explicar. Chama dor reflexiva. Que muitas vezes nós estamos assim, com essa dor reflexiva. E acabamos pedindo uma coisa, sendo que o problema é outro. Eu fui em 2 dentistas, e o plano não cobriu. Aí eu falei, quer saber, eu vou em outro médico e vou pagar. E ninguém descobria o que eram os 2 dor no dente. E aí eu fui em outra dentista, e aí eu falei, eu estou sentindo dor nos 2, é em cima e embaixo. Ela falou, mas em cima não tem nada. Eu falei, não tem como não ter nada, é uma dor insuportável. Ela falou, eu vou tratar o de baixo
ela fez o canal, e eu tenho certeza que vai parar a dor do de cima. Isso chama dor reflexiva. Então, muitas vezes, nós estamos com enfermidade física, mas o problema é emocional. É uma falta de perdão que tem refletido no seu corpo físico. Amém? Então, Satanás, ele lança situações para querer nos paralisar. Teve um tempo, queridos, que Satanás tentou me paralisar. Essas manchas que eu tenho chama vitiligo. E quando eu descobri, para nós, mulheres, foi um choque muito grande. Eu fiquei muito triste e na minha cabeça só vinha: que eu não vou casar. Eu não vou conseguir trabalho. Quem que vai querer uma mulher cheia de mancha? E nisso eu fiquei presa. Nisso Satanás foi me travando. Mas aí quando eu encontrei esse Deus maravilhoso, que rompe todas as barreiras, Ele me fez entender que o propósito dele na minha vida é maior que esse vitiligo. Ele me fez entender, Ele me curou. Mas Ele não me curou fisicamente. Ele me curou emocionalmente. Satanás, ele tentou me paralisar por um tempo. Mas eu entendi que o propósito de Deus na minha vida é maior. Amém? Então, quando nós estamos em Cristo, nada pode te paralisar, queridos. Nós temos que buscar poder em Deus, poder do Espírito Santo, de tal forma que nenhuma circunstância nos paralise. Temos exemplo também aqui do nosso pastor, que passou por grande luta, mas Satanás não paralisou o ministério dele. Satanás não paralisou. É poder dele? Não. Eu tenho certeza que é o poder de Deus sobre a vida dele. Que ele está cumprindo o propósito que ele foi chamado. Pregando, ministrando ceia. Eu estou aqui em cima hoje, é pelo poder de Deus. É o poder de Deus que eu tenho buscado diariamente. Amém? Então, se Satanás tem tentado te paralisar, essa noite, o Senhor me mostrou. Tem pessoas aqui paralisadas. E não é em várias. Cristãos, não cristãos. Pessoas que Deus quer transformar, quer te dar novidade de vida. Novidade de vida o Senhor tem para você essa noite, amém? E o Senhor me mostrou que tem pessoas aqui. Semana passada, antes de eu receber o convite para ministrar essa palavra, a gente recebe o versículo. Eu conversando com um jovem, ele já tem 35 anos, ele é cristão, não é da nossa igreja, tá? Ele toca no louvor, é uma bênção. Mas ele, refletindo sobre a vida dele, ele falou assim: Dani, minha vida está paralisada. Eu tenho 35 anos, eu não casei. Eu sei que eu sou um bom profissional, mas minha vida não deslancha. E ele foi refletindo, foi buscando em Deus. O Espírito Santo mostrou para ele. A brecha que ele estava dando era na imoralidade sexual. Ele já estava namorando há 2 anos. E ele falou para mim que ele não estava em pecado com a namorada. Mas tinha alguns momentos que vinha Satanás, ele tinha problema com imoralidade. Vinha caceta. E ele resistia, mas tinha uma hora que aí ele ia e pecava na pornografia. E depois ele se arrependia, se consertava com Deus, mas ele caía. É a esmola de Satanás. Não deslancha, a vida da pessoa não deslancha. E eu louvo a Deus pela vida dele, que o Espírito Santo direcionou ele. E ele procurou um casal cheio do Espírito Santo, que tem ajudado ele a passar por essa libertação. Ele reconheceu que nessa noite nós sejamos
humildes em reconhecer o que tem nos paralisado de crescer. Seja na sua vida profissional, ministerial, familiar. Que nós sejamos humildes em reconhecer onde Satanás tem nos paralisado. Amém? Em 2 Coríntios 12, 9 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, querido. Muitas vezes nós achamos que não conseguimos, que não vamos dar conta, mas quando você se coloca na vontade do Senhor Deus, o poder dele, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, amém? Terceiro, vou correr aqui. Dar o que foi dado a você. Em Atos 3, 6, 7 diz: e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Amém? O poder de cura não estava sobre o nome de Pedro. O poder de cura não está sobre a minha vida. O poder de cura está sobre o poder de Deus. Amém? Deus tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele opera como Ele quer e da maneira que Ele quer. Mesmo não se deixando intimidar por não terem ouro nem prata, entenderam que o reino de Deus é poder. Mesmo sendo perseguidos, eles foram canal de poder, instrumentos de Deus para curar aquele coxo. É assim que Deus quer fazer a sua obra. Deus, ele conta comigo e conta com você. Pastor Mike, Deus conta com você, viu? Ele manda te dizer. Ele conta com você. E Ele sabe da sua obediência. Ele sabe do seu coração obediente. Ele conta com você. E você vai dar o que Ele te deu. Ele te deu cura, você vai ministrar cura. Ele te deu poder, você vai ministrar poder. Ele tem te dado revelação, você vai ministrar revelação. Ele conta com você. Ele conta conosco, igreja. O Senhor poderia fazer milagres sozinho. Ele não depende de mim e de você. Mas Ele quer estar conosco. Assim como Ele esteve com Adão. É conosco que Ele quer estar. Ele conta comigo e com você. Não deixe que as situações paralisem o propósito. O propósito de Deus não pode ser maior do que suas dores. O propósito de Deus não pode ser maior do que o seu emprego, do que o seu ministério, do que a sua família. O propósito de Deus não pode parar. Amém? Pedro, ele falou, levanta-te e anda. Mas se você analisar, ele não levantou e não andou. Pedro estendeu a mão. Ele aprendeu com o mestre. Pedro aprendeu com o mestre. Nós temos aprendido com o mestre. Pedro, quando foi andar sobre as águas, ele pensou que ia afundar. Ele começou a afundar, diz a palavra, e pediu socorro ao mestre. E o que o mestre fez? Estendeu a mão e o socorreu bem depressa. Estenda a mão, querido. O que o Senhor fez por você, estenda a mão a outros. Que não possamos viver um evangelho apenas de palavras. Faça aos outros o que Jesus fez por você. Se Ele te curou, você vai curar a outros.
Se Ele restaurou o seu casamento, é para você restaurar outros casamentos. Se Ele te curou de enfermidades físicas, emocionais, cura, depressão, ansiedade, é para você ajudar a outros. Estenda a sua mão, querido. Se o Senhor te prospera, é para você abençoar ao próximo. Pedro e João estavam cheios do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Mas não foi para eles, foi para o povo. Eles curaram a muitos. Muitos aceitaram a Jesus. A salvação chegou à tua casa? Leve a salvação até o próximo. Faça aos outros o que Jesus fez por você. Estenda a mão. Jejue, ore por aquele que tem te procurado. Se Ele te libertou de vícios, bebida, drogas, pornografia, estenda a mão a outros. E você, querido, se você aqui, faça como esse jovem, que assim, é maravilhoso ver. É reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Buscar ajuda a pessoas verdadeiramente de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Foi isso que o coxo fez. Pediu esmola a 2 servos de Deus. Que possamos ser esses 2 servos de Deus, que quando vierem pedir a nossa ajuda, a gente não apenas falar, mas estender a mão. Estender a mão para curar, para abençoar, para cuidar. Amém? Que o propósito é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. O propósito de Deus não pode ser maior. O propósito de Deus é maior, desculpa. O que Satanás tem tentado paralisar a igreja não pode ser maior. O seu medo não pode ser maior. Os seus traumas não podem ser maior. O seu desejo carnal não pode ser maior que o propósito de Deus tem na sua vida, querido. Amém? 4. De impuro passamos a nos tornar puros. Atos 3:8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Queria chamar o ministério de louvor. Lucas descreve toda a intensidade e a alegria desse homem. Seu primeiro caminho o leva com os apóstolos para dentro do templo. Agora ele foi curado. Agora ele pode entrar dentro do templo. Sua alegria, porque Pedro e o João o levaram até a Deus. Os impuros não podiam entrar no templo, querido. Eles ficavam na porta. Ele nunca teve acesso ao templo, ao átrio, ao local dos sacrifícios. E é essa obra que o Senhor faz na minha vida e na sua. Nos transforma de impuro para puro. De sem acesso, agora com acesso. Nós temos o livre acesso ao Pai. Ao Rei dos Reis. Você tem livre acesso, querido. É só clamar por esse nome poderoso. É só buscar por esse Jesus maravilhoso. A igreja não pode parar em oração. Queria te convidar a ficar em pé. A igreja, desde a Idade Média, ela tem esse costume de orar. Nós temos a palavra, mas também temos poder.
poder vindos do alto. É esse poder que nos cura, que nos limpa. É esse poder que quer destravar tudo que tem paralisado. Se você não tem conseguido orar. Tem vezes que acontecem algumas situações que não conseguimos nem orar, não temos forças para orar. Não é só com você que acontece isso. É com todos nós. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos deu poder para pisar em serpentes e demônios. Você tem poder, querido. Não é só para expulsar demônio da vida das outras pessoas, não. É para paralisar também na nossa vida. Porque Satanás, ele tenta nos paralisar a todo momento. E aí é a hora de você falar: sai da minha vida, Satanás. Maior é o poder de Deus na minha vida. Você não vai me paralisar. O que o Senhor tem, o ministério que o Senhor tem na minha vida, você não vai paralisar. Porque maior é o Deus que eu sirvo. O Senhor tem chamado pessoas aqui. O Senhor tem te chamado. Satanás tem te paralisado. Mas eu dou uma ordem agora. Sai agora no nome de Jesus. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Marivalda, o Senhor tem propósito na vida do teu filho, viu? O teu filho é de Deus. O teu filho é de Deus. Esta casa é sua. Essa casa é a casa do teu pai. Você é escolhido de Deus, viu, querido? Deus está te vendo. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Essa casa é sua. Essa é a casa do teu pai. O Senhor manda te dizer essa noite: retorna, que essa casa é sua.